Esse vídeo é um pouco diferente do formato do canal, né? Como você pode ver também, eu nem abertura tenho para esse vídeo. Esse vídeo é diferente porque ele não encaixa no formato do canal e eu acredito que é uma conversa que é legal a gente ter. Eu preciso dessa conversa. Você eu não sei. Mas eu preciso falar isso com alguém. Então, nada melhor do que colocar aqui. Como esse vídeo não encaixa em nenhum formato que eu fiz até hoje, então a maior parte das pessoas que vai estar vendo esse vídeo nunca entrou no canal. Oi. Então, as coisas não são assim aqui. Tem tipo 52 vídeos totalmente diferentes. Então se você me odiar nesse vídeo, talvez você goste de mim no outro. Mas a gente pode bater um papo. Pode ser? O mecanismo. Pois é. São 8 episódios. E nesses 8 episódios, o protagonista no final ele tem uma epifania. Isso não é um spoiler, relaxa, esse vídeo não tem spoiler nenhum. Mas olha isso aqui. Ele descobre isso. Só isso. O protagonista tem 20 anos na Polícia Federal, federativa, 8, 10 anos em segredo pesquisando políticos. E ele chega nesse conceito. É meio inocente, né? É bem inocente. É muito simplista. E esse é o problema dessa série. O problema dessa série não é ela tomar um lado. Tanto que ela não toma um lado, ela é uma bagunça infinita. O problema dessa série é a inocência. É a inocência do roteiro, é a inocência da pesquisa, é a inocência da trama que tenta falar com todo mundo. Ela é inocente. Ingênua. Eu não concordo, mas uma trama que tenta dialogar com toda a população brasileira, ela no mínimo tem que ser muito bem pesquisada. Muito. E ela não foi. E eu não estou dizendo que, a pesquisa está errada, os fatos estão errados, veja aqui as 20 verdades que a série O Mecanismo contou para você. Não, é uma ficção. É uma obra ficcional. Eles colocam isso no começo de cada capítulo. E no final. Então tem no começo e no final dizendo que é ficção. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Só fizeram mal. Se eles tivessem colocado na boca da Janete, independência ou morte, eles estão certos, porque é uma ficção, você pode fazer o que você quiser. E isso tem precedente não só no cinema nacional, mas no cinema de fora também, sabe? Abraham Lincoln nunca caçou lobisomem, nunca caçou vampiro, mas ele tá lá fazendo. A política do mundo real é a última coisa que você deve discutir quando você assiste essa série. Porque senão você tá validando ela. Você está validando o raso dela. E ela não merece essa validação. Então vamos lá. Então a gente vai falar só da série como série. E eu acho que essa série a gente pode dividir ela em 3 princípios muito básicos. De qualquer história, livro, série, filme, desenho, o que você quiser. Que são personagens, universo e a progressão narrativa. Vamos falar de cinema. Personagens. Eles são estabelecidos em grupos muito específicos. Grupos muito bem definidos. Não só de cara bonzinho e cara malzinho, mas também em subgrupos dentro dessas categorias, né? Então, do lado do bem, a gente tem não só a polícia, né? Como a gente também tem o Ministério Público, como a gente tem todos esses esquemas, então eles também têm certos tons de cinza, que no fim não são tons de cinza, porque é tudo muito bagunçado. Mas são grupos muito bem definidos, né? Não são só políticos, nós temos as empreiteiras também. E não são só os políticos e as empreiteiras, tem as pessoas que trabalham nas funções para essas empresas. Então tem desde fornecedores de certas coisas, a advogados e secretárias e secretários e assistentes e por aí vai. Então já que a gente tem esses grupos muito bem definidos, a gente consegue entender como a trama funciona. Não. Porque os personagens mudam o tempo todo. Nós temos personagens que são apresentados como malandro, porém inocente. Malvados, mas que têm uma alma boa. Gênios que manipulam tudo, mas não fazem nada fora da lei e nada fora da função que ele tem. Juízes que fazem o que querem, são rebeldes, mas que fazem o que um juiz faz?
Ele não quebra nenhuma lei, ele não manipula nenhum termo. A única coisa estranha é que ele anda de bicicleta, isso é muito esquisito. Não existe consistência no roteiro. Ele vai para onde ele quer, às custas do que for. Que seja da integridade dos personagens, a integridade da história. Ele vai quebrar o que ele precisa quebrar para ir onde ele precisa ir. E isso é uma coisa que você não deve fazer em nenhum roteiro. Tanto que, se você olhar os primeiros 2 episódios da série e comparar os personagens dos 2 primeiros episódios da série com os personagens que são apresentados do 3º episódio em diante, eles não são os mesmos personagens, mas não por questão de evolução narrativa, a grande mudança que acontece no personagem, algum momento de indecisão ou de dualidade no arco do personagem, ele só não respeita como o personagem é. É muito simples. E o excesso da série. A série tem 8 episódios, a série podia ter 6 episódios. A série total tem 8 horas. Dessas 8 horas, nós passamos 2 horas vendo policiais treinados com ambições e objetivos servindo de telefone sem fio. Ou seja, um tem uma ideia, ele não pode falar essa ideia, então ele repassa por alguém que está dentro da operação, que vai influenciar outra pessoa, que influenciando a outra pessoa vai desencadear uma série de eventos, onde essa pessoa vai falar com o superior, esse superior ele vai talvez aprovar, o superior aprova, e aí tem todo um negócio de conseguimos aprovação, para de repente começar um momento, um evento na narrativa que não vai a lugar nenhum. Para que você está assistindo isso? Ok. A gente para a primeira parte. Segunda parte. Universo. Estamos no Brasil, mas não é o Brasil que a gente conhece. É um Brasil ficcional. Então a gente tem que ser apresentado as regras desse novo país. Uma delas é que em Curitiba não chove o tempo inteiro, faz muito sol e que um juiz que sai em capa de revista que dá autógrafo para as outras pessoas consegue todo dia trabalhar de bicicleta e estacionar na frente do escritório dele. Então, beleza. Mas quais são as regras desse novo país que a gente está sendo apresentado? Desse novo Brasil? Eu não sei. Não dá para saber. As regras mudam o tempo inteiro e nada é consistente. Eu vi a série, tem hora que ela está totalmente baseada na realidade, tem hora que ela não está. Ela escolhe o momento que ela vai estar ou não vai estar. Porém, isso é ok. Você cria semi-paralelos com alguma coisa para trazer veracidade à história, para fazer a pessoa se identificar com aquele momento, ou para você trazer uma informação que na série você demoraria muito para encontrar, mas quando você cita um evento que toda pessoa, todo brasileiro que acompanhou a mídia entre 2015, 2014 até 2018 sabe o que aconteceu. Então você insere uma informação desse jeito. É um recurso legal, só que ele não é usado para isso. Ele é usado para a história progredir de forma artificial. Tanto que, você que viu a série, isso não é spoiler, quem não vê a série não vai sacar. Alguma operação serviu para alguma coisa além das 2 últimas? Sendo que as informações que são extraídas, elas vêm de outras partes, normalmente dos bandidos, e isso não só na história, isso também volta em como os personagens são construídos. A gente tem, por exemplo, o Rufo. O Rufo, ele tem algum problema psicológico. E esse problema psicológico é o motivo do afastamento dele da polícia, esse negócio é uma grande ferramenta do roteiro. Quando você acha que você entendeu o básico de como esse distúrbio funciona, eles mudam. Você fala, agora vai rolar. Vai do clima do roteirista. Se ele sente que ele precisa fazer isso agora, ele vai fazer. Senão ele não vai. Não tem nada a ver com o que o personagem tem. Então tá, a gente tem um lugar, um ambiente que muda de regras conforme o roteiro precisa.
E nós temos personagens que trabalham unicamente para ajudar o roteirista e não para ter consistência na história. Que mais? Certo, então para a gente entender o mundo, a gente precisa do background desse mundo. A gente precisa saber, já que nada aconteceu do jeito que a gente pensa que aconteceu, como as coisas chegaram até aqui? Quem está envolvido? Tem um ex-presidente? A culpa é dele? Os outros senadores? Há quantos anos as empreiteiras fazem isso? Por que as empreiteiras fazem isso? Você sabe mais ou menos. Você sabe mais ou menos. Mas a melhor explicação é eu não sei. Por quê? A explicação que a série dá para tudo isso é: acontece desde sempre, continua acontecendo. Entendeu? Apaguei aqui sem querer. Mas sacou, né? Porque esse Brasil ficcional é o dia da marmota. Só que você vê eu falando isso e às vezes a pessoa pode ter a falsa impressão de que essas coisas são divertidas, de que é divertido você ver uma série que você... A desculpa maravilhosa é essa: ah, mas você nunca sabe o que vai acontecer. Isso é interessante. A série vai por caminhos que você não espera. É disso que você está reclamando? Não. Não é disso que ninguém está reclamando. É só desrespeitoso com quem está assistindo. Porque a situação ela é tão artificial, né? Tudo tão esquisito, que a gente já pode até comentar a nudez excessiva. Tem muita nudez. Só feminina, obviamente que é só feminina. E ela não faz sentido. Por quê? Não traz nada à narrativa. Você vê alguém no momento íntimo, nessa série não traz nada à narrativa. Só precisa do indício de que, essas pessoas namoram. Tá? Eu não preciso saber de mais nada, eu não preciso ver. Só que eu vejo o tempo todo. Eu vejo tanto que tem um flashback no começo da série que é uma previsão do futuro. Porque ela lembra de quando ela estava na cama com o personagem X, só que a gente só vai ver essa cena exatamente que ela lembra daqui 10 anos. Eu acho que a única coisa realmente legal, a única coisa realmente bacana é um personagem que eles colocam que chama Mago. Porque, obviamente, né, toda essa situação ela não pode acontecer se você tem uma grande mente por trás, uma grande mente maligna, né? E ele chama Mago. Por quê? Porque ele faz coisas inacreditáveis. Ah, não, ele faz o que qualquer advogado faz. Todo advogado é mago? Mas isso volta no que eu falei lá no começo. O problema é a inocência. É a inocência de saber como as coisas funcionam, como as profissões que você está colocando dentro da série realmente agem, como as pessoas realmente agem em situações de desespero, como os personagens vão agir, como pessoas com problemas realmente, como realmente pessoas com distúrbios mentais agem, pessoas com problemas mentais agem. A série ela não liga para isso. Ela faz o que ela tem que fazer. Então vamos falar agora do item 3. Progressão narrativa. A série tem um começo, não tem um meio e não tem final. A história se divide, então a gente pode colocar em 2 galhos. O Rufo e a Lava Jato. Ok, fácil. Beleza. Normal. O problema é que não existe avanço de lado nenhum. Que ela começa assim. A vida dele está como sempre esteve, como quase toda história é, e acontece uma novidade. É colocado um desafio no caminho do nosso herói. Ele precisa vencer esse desafio. Pode ver a empolgação que eu tô na cara, né? Então, precisa muito vencer esse desafio. É um roteiro clássico, é um roteiro normal, é apresentado um desafio, você precisa superar esse desafio, até aí 10-10, nossa, a aula de roteiro, hein? Parabéns. Tranquilo. O que acontece depois? A separação do protagonista e do desafio. Porque o protagonista tem um objetivo que não é apresentado.
ela realmente acha que a gente vai entender nas entrelinhas qual que é o real objetivo do nosso protagonista. É possível? Totalmente. Ela faz de um jeito que é possível? Não. Duas histórias ao mesmo tempo. Tranquilo, existem filmes que fazem isso, 3, 4, 5 histórias ao mesmo tempo. Tá, é possível. Como são essas histórias? Tem começo, não tem meio, não tem fim. Fica essa troca do real pro ficcional e não decide. Por quê? Muitas vezes o recurso de citar o real para trazer informação que ia demorar para trabalhar na série. E usa o ficcional para distorcer os fatos do real para colocar dentro da história da série. Ok? Só que às vezes essa troca, uma serve para anular a outra. Então tudo fica muito doido. Porque é muito engraçado o que acontece na série de que a participação real da mídia, a pressão do país, a gente não vê. Eles ficam falando o tempo inteiro: ah, se isso acontecer a república cai, se isso acontecer a desgraça nacional, e tal. A gente não vê ninguém, a gente não vê nada muito doido acontecendo em momento nenhum. Não existe população. Mesmo. A gente está falando de política. A única vez em que, por exemplo, o protagonista e o desafio, eles se separam, passam a série inteira separados, se encontram no final. Ok, parece uma estrutura bacana, né? Parece uma estrutura interessante. Se encontram para quê? Ninguém sabe. Que acaba a temporada. Só que assim, é ok você acabar num gancho. Só que eu acho que ninguém quer ver a segunda temporada. A série termina e começa de um jeito. A série termina com personagens completamente diferentes do começo. De um jeito artificial. Mas aí vamos supor que você não liga pra isso. Agora imagina que essa série, ela é um Game of Thrones, onde literalmente todo mundo morre no final da temporada e não existe mais história. Por quê? A série termina exatamente como ela começa. Então pra quê? Por isso, as únicas coisas que estão comentando sobre essa série é os nomes idiotas. Tipo, o japonês da Federal chamar China. E ele nem é chinês. Eu acho que isso é meio errado, sabe? Eu preciso que você assista pra gente conseguir conversar. Então vamos lá. Todo mundo que falar aqui eu vou responder. Vamos ter esse papo. De verdade, assim. Como uma coisa tão problemática numa plataforma onde histórias incríveis são produzidas, sabe? Como? De verdade, assim, a salvação para a moral do cinema BR na Netflix ficou para a segunda temporada do 3%. A primeira temporada é boa. Caso a segunda não seja, a gente vai estragar o Netflix com as nossas produções da mesma forma que a gente estraga as grandes salas de cinema do Brasil. O nosso cinema comercial, ele é muito problemático.
E a gente está trazendo isso para o lugar onde poderia ser a salvação. A gente produz incontáveis horas de drama semanalmente na TV. Como a gente não consegue produzir 8 horas de conteúdo que sejam muito bons? É sobre isso que a gente tem que falar. Não é perder a esperança. É falar. Falar sobre, discutir sobre, produzir cada vez mais. Que é isso que a gente precisa. Muito obrigado.